Síndico, você sabe o que é o Programa Sanitário Permanente para os condomínios? Olá, muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre controle integrado de pragas e programa sanitário para condomínios. Esse assunto muito importante para manter a saúde dos condomínios. Hoje nós vamos falar com a Carla Moraes, que é gestora ambiental e sanitarista especialista em gestão do meio ambiente. Muito bem-vinda, Carla! Muito obrigado, Miriam. É um grande prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação para falar de um conteúdo tão importante e tão essencial, que é a saúde sanitária. Saúde sanitária. Carla, assim, para a gente já começar também com algumas perguntas mais técnicas aqui, o que seria esse CIP, né, que é o controle integrado de pragas, e como que ele se diferencia num programa, para a gente seguir bem a pauta aqui, que é um programa sanitário permanente? Certo. Então, vamos ser objetiva, né, direto ao assunto. O CIP, ele é um controle integrado de pragas que ele alia medidas preventivas, corretivas e monitoramento. Dentro desse controle é uma ação conjunta entre empresas especializadas, condomínio e moradores, a gestão do condomínio e os colaboradores, inclusive o zelador, que faz um papel essencial na observação do desenvolvimento das pragas no condomínio, né? Então, o CIP ele é um controle integrado dentre esses pares. E o programa sanitário, ele, como o nome mesmo diz, ele é uma programação. Então, dentro do programa sanitário, nós vamos ali elencar quais são as medidas necessárias para ter um controle de pragas efetivo para esse condomínio de acordo com as suas necessidades e com as suas características. Então, dentro do programa sanitário, por exemplo, o condomínio ele não tem só medidas de aplicação de inseticidas. Ele tem também limpeza de calhas, que é uma ação importante, com a aplicação, por exemplo, de larvicidas. Isso contém muito a eclosão de insetos, de mosquitos, inclusive o Aedes, que é um inseto que é um problema, né? Hoje é um vetor importante de doenças. A dengue, ela é hoje a doença que mais as pessoas temem dentro de um condomínio quando nós estamos num ambiente de alta incidência desse inseto. Então, dentro do programa sanitário, a gente consegue prever ações para, na sazonalidade, nos períodos corretos, fazer as aplicações de inseticida e nebulizações contra o mosquito. Isso para condomínios que têm um programa, né? Então ele vai ter a desinsetização, a desratização, ele pode compor dentro do programa, por exemplo, a limpeza de caixas d'água, ele pode colocar dentro do programa o controle de insetos de jardim, e inclusive o síndico, que ele está preocupado com uma gestão mesmo de excelência e em otimizar os seus recursos e entregar serviços mais eficientes, ele também pode compor dentro do programa sanitário o tratamento fungicida, que é onde aparece mofo, bolor de mofo, tratamento contra fungos, né? Geralmente alguns condomínios têm esse problema nos andares térreos, bastante incidência de umidade. Então, até esse controle a gente também faz, né? As empresas que têm esse programa, que oferecem esse programa para o condomínio, conseguem compor dentro do mesmo programa sanitário todos esses serviços. Carla, então no sentido assim, é a cada 6 meses, é a cada um ano? No meu entender parecia que era anual, mas agora é a cada 6 meses, alterou alguma coisa assim? Então, existe, né, uma cultura popular onde o síndico acaba reagindo, ele tem uma conduta reativa. Quando o problema se manifesta, quando ocorre a infestação, ele contrata o serviço. Geralmente, alguns condomínios acabam extrapolando esse prazo e fazem anualmente. Mas a recomendação da Anvisa, né, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, é para que esses procedimentos ocorram a cada 6 meses. Até porque o produto também às vezes nem dura tudo isso, né? Mais isso ainda. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre as garantias, aí não quero voltar nesse assunto para falar sobre esse prazo. Mas a recomendação é a cada 6 meses para que aconteçam serviços com um período máximo de 6 meses. 6 meses. Até nessa questão da garantia aqui, é uma das perguntas, se existe, né, termos em relação à garantia, se são diferentes dos convencionais, o que muda para o síndico que participa de um programa mesmo? Então, existe uma dúvida geral dos síndicos, isso é muito comum quando se contrata serviços, né? Que é qual é o prazo de garantia, né? Mas qual é a validade? Então, primeira coisa que a gente precisa entender dentro do programa de controle de pragas e dentro do controle de pragas de forma geral, é que existe uma diferença entre garantia, validade e vigência. A vigência, ela se refere ao prazo
máximo estipulado pela vigilância sanitária, que no caso é os 6 meses, no caso da detetização, para a duração daquele procedimento, né? Então, ela é um prazo documental. A validade se refere ao tempo de ação do produto que é utilizado naquele ambiente. Então, dependendo da empresa, do fabricante, da indústria química, do técnico que desenvolveu... O jeito de passar também. A performance daquele produto, ele tem um tempo de ação, né? Então, geralmente, para ambientes internos, pode durar 90 dias, para ambientes externos, que estão condicionados às questões climáticas e tudo mais, um pouco menos, a 60 dias. Então, tem uma diferença, essa validade do produto. Um produto ele não vai ficar 6 meses agindo naquele ambiente, né? Ele não tem essa performance, ele vai durar menos do que isso. Então, isso é a validade. E a garantia, ela é uma política da empresa que presta o serviço, né? Então, a empresa que presta o serviço, ela pode te dar garantia pelos 6 meses, por exemplo, da duração do seu certificado. Como ela pode te dar garantia de 90 dias, de 30 dias, né? De 60 dias. No nosso caso em específico, né? Quando a gente faz a gestão do programa sanitário, a garantia ela está atrelada ao tempo de validade do produto, né? Então, se um produto ele tem ação de 90 dias, se houver qualquer intercorrência de pragas, retorno de pragas nesse período, vamos retornar, vamos fazer as aplicações necessárias para cumprir com esse prazo de garantia, né? E com esse clima louco aí, o que mais tem que controlar são as pragas, né? Então, aí que vem as vantagens, né? Daqui a pouco eu sei que você vai me perguntar sobre isso. As vantagens de você ter um programa sanitário. O programa sanitário, a garantia, ela é permanente, né? Então, esses prazos, né? são esses prazos que eu comentei agora, se aplicam a procedimentos pontuais, aplicações pontuais. Quando você tem um programa sanitário permanente, você tem assistência técnica, assistência permanente. Em qualquer momento, qualquer dia do ano, para qualquer situação de intercorrência de pragas no seu condomínio, você está coberto, porque você tem um programa, né? Aquilo ali é um contrato. Não é uma aplicação pontual. Então, você tem a garantia de 12 meses, todos os dias do ano. Até porque muda, né? Essa também é uma das perguntas aqui, mas a pergunta que não quer calar é quais são os tipos de pragas mais comuns, né? Eu, por exemplo, eu não suporto barata. Eu sou assim, eu entrego a casa para elas e... Olha, eu vou dizer o seguinte, existe um mito, né? Existe um mito que circula aí, que eu, na área do controle de pragas, antes de me especializar, também pensava dessa forma. Que existiam pragas específicas para cada época e que elas só se desenvolviam naquela época. E agora tá o cupim, né? E não é bem assim. Existem épocas do ano que favorecem mais determinados tipos de pragas do que outras épocas. Mas as pragas, elas circulam o ano todo. Faça frio, faça calor, chuva, sol, elas estão ali, elas estão escondidas, elas estão abrigadas, mas elas estão ali. Em algumas épocas, devido à temperatura, devido a todos os fatores que contribuem para a proliferação e para a reprodução delas, elas estão mais nos ambientes. Mas a praga, ela circula o ano todo. Das que mais a gente... É uma praga mesmo. Aquela que a gente mais encontra com maior facilidade, com certeza, né? São as baratas e os roedores. E formiga também, né? A formiga, tem gente que menospreza o potencial da formiga, né? Mas a formiga é o agente mais perigoso de contaminação. Porque quem nunca encontrou uma formiguinha num café e acabou tomando? E foi no banheiro. Tenho certeza que você já encontrou uma formiga no doce, você bateu e comeu o brigadeiro. A gente menospreza o potencial de contaminação da formiga. É quase como se ela fosse amistosa ao nosso convívio. Quando não. Ela é um vetor de doenças, ela é um inseto que está em todos os ambientes com facilidade, ela circula em todos os ambientes. Então, a formiga com certeza é uma das que mais surgem, né? Mas a gente presta muita atenção na questão do roedor, porque há uma dificuldade muito grande de controlar o roedor. O rato não é como um inseto que você faz aplicações residuais. Por um bom tempo, aquele produto residual vai agir no ambiente. O roedor não é assim. O roedor ele é um bicho perspicaz. Você precisa de uma metodologia de controle. Então, ele está o ano todo nos ambientes. E cada vez maiores, são cada vez... mais difícil de controlar, porque você tem que praticamente fazer uma caçada ao roedor, você tem que criar um circuito, você tem que criar um anel sanitário em torno daquele ambiente que você está atraindo o rato, para daí então ele se contaminar, né? Para daí então você conseguir eliminar aquele roedor. É muito mais difícil do que um inseto. A gente tem alta incidência de roedores na nossa região. Balneário Camboriú
inclusive pela proximidade da praia, do litoral, pela questão do saneamento básico, tudo mais, né? E pelo número de estabelecimentos comerciais, né? Então é óbvio que onde a comida circula, né? Onde as pessoas circulam, onde o lixo se acumula, eles estão ali. Nossa, credo. Mas a gente fala assim que a minha mãe, ela nem gosta de comer na rua ainda. Se ela escuta você falando isso, já viu, né? Tem que olhar sempre onde que está indo. E, Carla, assim, em relação à frequência da limpeza, desinfecção das caixas d'água, também cada 6 meses? Isso. Quais são as A recomendação é semestral para a limpeza da caixa d'água. E, assim, eu faço uma ressalva muito importante sobre isso, porque, como eu falei, há essa cultura popular de esperar por determinada época do ano e fazer anualmente, né? Eu entendo que os síndicos tentam priorizar os recursos, né? Então, alguns serviços são feitos em detrimento de outros, que eles julgam ser mais necessários, mas a saúde sanitária, ela é essencial. Você protelar, por exemplo, a limpeza de um reservatório que está com infiltração, traz consequências lá na ponta, né? Traz as consequências para quem está tomando banho com aquela água, para o morador que usa essa água para fazer o seu preparo dos seus alimentos, né? Então a gente já teve circunstâncias seríssimas envolvendo isso, né? Por exemplo, você precisa acompanhar semestralmente o estado dos teus reservatórios para ver se você não tem uma tampa que foi removida, você não tem uma fresta em que uma ave possa ter entrado lá, né? A gente já encontrou situações com aves, com pombos, com roedores, com baratas, né? Todo tipo de inseto e animal que pode ter um incidente para dentro da caixa d'água. E você só consegue visualizar isso se você tiver uma rotina, né? De um programa sanitário que você faça essas inspeções, né? E que você realize semestralmente esse tipo de serviço. É muito importante isso também para controlar ao desenvolvimento de patologias da impermeabilização, que é um serviço, né? Escondido, invisível, é uma estrutura invisível que não está ali a olho nu, né? Todos os dias que você possa se deparar com aquilo, então às vezes fica meio esquecido ali, né? E o síndico vai tomar uma atitude quando aquela impermeabilização já está toda comprometida, infiltrando, né? Isso correndo aço, às vezes retendo umidade na edificação, prejudicando a estrutura, trazendo danos estruturais, risco, né? Também insegurança. E sem contar que os projetos hidrossanitários da nossa região é muito comum que caixa d'água, caixa de redes de passagem de esgoto e caixa d'água tenham uma proximidade de prumadas. Então, às vezes, são construídas nos mesmos ambientes. Se você tem 2 reservatórios com infiltração, isso pode se misturar. Né? Que é o que está acontecendo também aqui na cidade, também está acontecendo isso, né? Estão tendo que mexer em situações que às vezes é 4 metros de profundidade. Por isso que precisa de um bom planejamento também. É essencial que o síndico entenda que no momento que ele vai fazer a limpeza da caixa d'água, é o momento ideal para que a empresa que assuma essa demanda tenha condições de fazer a vistoria técnica. Entre nessa caixa d'água para passar as orientações para ele. Olha, a tua caixa d'água, a tua impermeabilização tem uma vida útil ainda de tanto tempo, uma estimativa, né? Está em bom estágio de conservação, ou não, ou precisa de uma impermeabilização, tem danos, porque quando a empresa contratada realiza esse serviço, ela vai demorar um determinado tempo para fazer de novo, né? E imagina você ter ali uma intercorrência, um problema já em estado agravado, não tomar uma atitude porque não sabia do problema, né? Então a gente sabe que tem caixas que rompem. Nós tivemos uma situação em São José de uma instituição de ensino onde rompeu uma caixa d'água, né? E aí fica muito mais complicado de você conseguir dar assistência nesse momento, você reagir ao problema. Então, você se prevenir o problema, é óbvio que você vai conseguir lidar com ele com um tempo hábil, né, com flexibilização de recursos. E coloca na previsão orçamentária, né? Exatamente. Inclusive agora, no início do ano, começam as previsões orçamentárias nos condomínios, geralmente, né, as assembleias, e eu convido os síndicos, né, até uma oportunidade de avaliar junto com os moradores ali a questão de estabelecer para o condomínio um programa sanitário, né? Então, incluir o controle de pragas, a limpeza da caixa d'água, a limpeza das calhas, incluir todos esses serviços, a prevenção ao Aedes aegypti,
dentro de um programa e já apresentar na Assembleia, olha pessoal, nós temos agora um programa anual, né? Então a gente vai ter uma mensalidade, o benefício, a vantagem do programa sanitário é você ter uma mensalidade, você não tem que tirar grandes quantias do bolso para investir nisso, né? Você tem uma mensalidade fixa, então é sem surpresinha. Fora a sensação também, né? Sim, e explicar para o morador a necessidade. Isso é um serviço essencial, ele não é optativo, né? Ele não pode ser reativo, ele não é na hora que ele se apresenta, não. Você tem que agir na origem, na causa, né? É isso que vai trazer, na verdade, para o síndico um olhar e os moradores vão poder olhar para o trabalho desse síndico com uma gestão de excelência, uma gestão otimizada, um valor agregado, né? Então, esses já são mais vantagens aqui na questão de contratar um programa sanitário. Inclusive, Miriam, eu quero aproveitar esse espaço para síndicos que precisarem de auxílio, suporte nas suas assembleias, com informações técnicas, não importa se fez serviço com a Soberana ou não, a gente está se colocando à disposição, mas que vocês precisem desse auxílio para explicar aos moradores, olha, vou trazer uma empresa aqui para explicar para vocês os benefícios de ter um programa sanitário, qual é a diferença, como que isso iria refletir em vantagens para o nosso condomínio. Eu me coloco à disposição para participar contigo na sua assembleia e explicar para a sua comunidade quais são as vantagens, os benefícios e por que hoje é tão necessário olhar o controle de pragas como um serviço realmente essencial. Muito bom. Inclusive, pode mandar a nossa entrevista também já para os moradores, né? E também a Carla, aproveitando, ela é influencer nas redes sociais. Daqui a pouco ela vai passar um arroba dela bem legal para vocês acompanharem. E, Carla, assim, dos maiores desafios que você vê de implementar essa cultura, uma dica já começa, né, se colocando ali à disposição também para participar da Assembleia, enviar a entrevista, mas o que você enxerga assim dos desafios? Hoje o maior desafio de estabelecer o programa sanitário como um marco de excelência nesse serviço para condomínios é a mentalidade mesmo, a mentalidade do coletivo, né? Começar pela gestão do condomínio, essa mudança de mentalidade de entender que esse é um serviço que ele deve ser planejado, da mesma maneira que a previsão orçamentária ela é organizada e planejada, né, para você cumprir o teu ano de gestão, o controle de pragas também tem que ser, a gestão ambiental, a gestão do meio ambiente também precisa, porque nós não estamos falando aqui de produto ou de barato, a gente está falando de pessoa, a gente está falando de vida, a gente está falando disso no impacto na saúde das pessoas, né, na prevenção, na segurança. Então, isso que vai... maior dificuldade para nós nesse momento é que o síndico realmente tenha um olhar preventivo sobre isso e entenda que um programa sanitário ele não é um custo a mais que vai ser todo mês. Não, né? Você está aqui trazendo um investimento para os moradores, um investimento para o condomínio que não dá nem para estimar e precisar o valor de retorno, porque você está lidando com vidas, com a saúde. Saúde não tem preço. Com certeza. Né? Então, mas claro, eu falo isso, mas é óbvio que dentro desse programa há valores razoáveis, né? De diferentes tickets. Você pode compor dentro do programa sanitário serviços mais básicos, como só dedetização e desratização. Entendi. Como você pode fazer um plano plus, né? Você pode colocar limpeza, caixa d'água e todos os outros que eu já mencionei aqui. Muito bacana. Carla, quero agradecer, né? Agradecer você, agradecer pela parceria também com a Condomite. A Márcia sempre está falando o seu nome. Obrigada. Mas qual que é o teu arroba pra gente passar para o pessoal? Então, que tá bombando, ela tá com quantos? 12, não é muitos, né? Eu tô com 12.5k, 12 mil seguidores, quase chegando a 13 mil seguidores agora, mas com foi vídeos muito rápido, virais, né? Eu tô com vídeos virais, Eu posso passar 2 arrobas, então? Vamos lá. A conta pessoal é carlamorais.soberano, @carlamorais.soberano, que é uma conta pessoal, profissional, que eu criei há pouco tempo, e a do quadro de humor com o personagem Sapião, que é a página Eu Sou Sapião, arroba Eu Sou Sapião. É o personagem que tá dando o que falar, e a gente já tá com quadros de humor em vários lugares. Vocês vão ver que 2026 tem muito conteúdo também de influência. Que legal, é bom porque os síndicos também não é só aquela questão de ter que estar o dia inteiro sobrecarregado, né? Tem que rir um pouquinho. Então, como a gente vinha conversando um pouquinho ali no off, né? Se a gente não tiver uma válvula de escape, se nós não tivermos, né, um momento assim, pra gente se conectar, com humor, com comédia ou com qualquer tipo de hobby que você tenha, né? Eu acho que isso é importante para o síndico, para ele sair um pouquinho dessa pressão do dia a dia, né?
de repente é uma página que pode te ajudar a rir um pouco aí, mas que eu também deixo o alerta, cuidar da saúde mental, né? Cuidar das questões socioemocionais, das inteligências emocionais, isso é muito importante, e o síndico sempre está na linha de frente, está na linha de tiro. É importante que tenha, assim, uma válvula de escape. Muito bom. Carla, vamos pedir o like, né, para as pessoas deixarem um like pra gente e entregar o conteúdo para mais síndicos. Mais uma vez, muito obrigada. E vocês que acompanharam até aqui, também deixa as dúvidas, como é que tá na cidade de vocês, nos condomínios, tá com a parte de prevenção também em dia. A Carla também vai estar para tirar as dúvidas com vocês, podem deixar as perguntas lá e continuem acompanhando. Condo Casa, uma equipe multidisciplinar, arquitetura, inovação, e a Condomeeting trazendo conteúdo de qualidade para vocês. A gente agradece. Até mais. Até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.